Eu sou o professor Iago, sou professor aqui de Filosofia e Sociologia do cursinho Preparação. Então, como parte da amostra grátis, né, eu vou falar rapidamente para vocês, apresentar um modelo, né, de aula que a gente vai estar trabalhando no cursinho. Então, eu preparei alguns slides e vou falar um pouquinho para vocês terem uma noção de como funciona. Então, o que eu vou falar hoje, rapidamente, para vocês, é sobre o René Descartes, um filósofo muito importante para a filosofia, que viveu entre 1596 e 1650. Ele era francês e o seu nome latino, né, como muitos conhecem, é o Cartesius. Para quem gosta bastante de matemática, vai se lembrar do plano cartesiano, que é o que ele fez, propôs também, né? Era um filósofo, físico e matemático. Aqui vocês podem ver uma foto, né, do René Descartes. Então, as principais obras dele foram o Discurso do Método, As Paixões da Alma e as Meditações Metafísicas. Ele escreveu outras obras também, mas as principais são essas, né? E nós vamos falar então hoje um pouquinho dessa aqui, ó, Meditações Metafísicas. Então, o que o Descartes fala lá dessa obra? Então, nós temos o argumento do sonho, né, e o gênio maligno. Então, o que isso significa? Bom, o ponto de partida dessa obra, Meditações Metafísicas, é uma busca, né, a busca de uma verdade primeira que não possa ser posta em dúvida. Né? O que é isso? É um princípio, né, que você não vai ter como duvidar dele. E qual que é esse princípio? Qual que é uma verdade primeira que a gente não pode duvidar, né? Então, nós vamos ver o que é isso que o Descartes propõe. Então, a dúvida, no caso aqui, que vai ser o método do Descartes, né? Ele vai vai construir um argumento muito interessante, né? Nesse argumento aqui do sonho. Então, ele vai partir da dúvida, vai ser aí o método dele. Então, os principais objetivos desta obra, Meditações Metafísicas, né? Uma delas, as duas principais, são a prova da existência de Deus e a imortalidade da alma. Então, Descartes escreveu esse livro, digamos assim, para poder provar a existência de Deus e provar a imortalidade da alma. Então, não são coisas tão fáceis, né? Uma empreitada difícil aí. Então, qual que é o argumento do sonho? O argumento do sonho consiste no seguinte, né? A gente pode se pensar a seguinte questão: o que garante que essa realidade realmente existe? Essa realidade que eu estou vendo aqui, né, a minha sala, na qual eu estou, a qual vocês estão aí vendo, em frente ao computador, vocês estão no quarto, estão na cozinha. Essa realidade, esse mundo, quando você abre a janela pela manhã, ele existe, né? Essa realidade que eu estou vendo existe. Então, a questão é, será que eu não estou sonhando? Então é um argumento um pouco desesperador, né? Será que esse mundo aqui é realmente real ou eu estou num sonho, assim, algo, estou numa Matrix, né, dormindo e estou lá, né? Toda essa realidade é uma projeção de uma máquina, enfim. Então, esse é o primeiro passo, né, que o Descartes dá em relação ao argumento dele. Então, ele vai pensar aí se os sentidos são seguros. Então, esses meus sentidos, a visão, o olfato, né? Esses sentidos que eu tenho, eles são seguros? Eles me garantem, assim, uma certeza de que essa realidade realmente existe? Bom, o Descartes vai chegar à conclusão de que não, que os sentidos não são seguros, né? E, de fato, se a gente parar para pensar, a gente percebe que não é tão seguro assim. Então, a pergunta é, o mundo existe ou é um produto da nossa imaginação, né? Então, essa é o ponto de partida, né? O Descartes vai imaginar que nós podemos estar sonhando, então. Essa realidade que eu vejo pode ser um sonho. E dentro desse sonho, ou dessa realidade, desse conjunto todo, né? O Descartes vai propor aí a ideia de um gênio maligno. Como assim um gênio maligno? Ele vai dizer que, e se existir um gênio maligno, né? Por exemplo, Deus for, na verdade, um gênio malvado que está me enganando. Então, ele vai aprofundando o argumento dele, né, essa dúvida dele. Então, ele vai dizer as ideias lógicas podem ser questionadas, né? Quer dizer,
Será que eu posso questionar até as verdades lógicas? 2 mais 2 realmente é 4? Será que não é 4 porque existe um gênio maligno que está me enganando, né? Esse é o argumento do Descartes, ele vai pensar na ideia desse gênio que pode me enganar, né? Eu posso achar que 2 mais 2 é 4, mas na verdade é 6, né? Ou ele pode me fazer acreditar que é 6 também. O triângulo possui 3 lados, né? Então o Descartes vai dizer que pode existir algum gênio maligno que me engana. Então, ou seja, os meus sentidos não me garantem nada e ainda tem, para piorar a situação, essa ideia do gênio maligno, né, que pode estar me enganando aí a todo momento. Então, o Descartes vai chegar, né, depois de ele colocar tudo em dúvida, né, vai suspender tudo, duvida da realidade externa, duvida das verdades matemáticas, né, que a princípio seriam indubitáveis, né? 2 mais 2 é 4, isso digamos assim, é comprovado por si mesmo, né? Então, o que, que o Descartes vai chegar? Qual que é o ponto de chegada dele? Após ele colocar tudo em dúvida, ele vai chegar na seguinte conclusão. Embora eu possa duvidar da realidade externa, que ela existe, das verdades matemáticas, enfim, eu posso duvidar de tudo, tem algo que eu não posso duvidar, algo que é indubitável. E esse algo é o pensamento, né? Então, daí a famosa frase do Descartes, cogito ergo sum, ou penso, logo existe, né? O que que significa isso? Eu não posso duvidar de que eu estou pensando, né? Quando eu estou duvidando da realidade externa, quando eu estou lá imaginando que eu estou numa Matrix, eu estou pensando, né? E esse pensamento é uma certeza, é algo indubitável para o Descartes. Então, não posso duvidar do que eu penso, né? Se duvido, penso. Se penso, existo. Então, essa é digamos, a conclusão do Descartes neste raciocínio que ele se propõe fazer, né? Nessa empreitada aí da dúvida, do argumento do sonho. Então, esse eu que pensa, né, ele vai chamar de res cogitans, em oposição, né, à coisa extensa, que seria essa extensão, a materialidade, né, os corpos, que ele vai chamar de res extensa. Então, esse res cogitam é uma coisa pensante, né, é uma substância pensante. E, em contrapartida, com a extensão, que é uma outro tipo de substância. Então, o Descartes vai dizer no problema do conhecimento, né, por exemplo, que o sujeito tem prioridade sobre o objeto, né, o sujeito eu que conheço e o objeto, né, enfim, um objeto externo a mim, que é o conhecido. Então, este é o argumento do Descartes do argumento do sonho e do gênio maligno, né, o cogito ergo sum. Espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal.